Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Estou grato a Deus por esta oportunidade que o Senhor me concede de estar cultuando, adorando o nome de Jesus esta noite, juntamente com vocês. E sou grato ao pastor da igreja pela confiança de, nesta noite, me entregar esta responsabilidade de compartilhar as verdades de Deus com a igreja do Senhor neste congresso. E eu acredito que, assim como o Senhor vem falando todos esses dias de congresso, hoje não será diferente. Deus falará conosco mais uma vez, por intermédio da sua palavra. Eu quero pedir gentilmente a você que está aí no telão, adorando a Deus, e você que está talvez nos corredores deste templo, que pare um momento agora. Se você puder falar com a pessoa que está do seu lado, seja um amigo não evangélico, seja uma pessoa afastada da igreja, diga para esta pessoa se aquietar agora onde está aí. E pare para ouvir o que Deus tem a dizer a você. Porque eu digo pelo Espírito Santo que esta noite Deus tocará no corações de muitas vidas que estão aqui. Com um aviso do céu que eu trago esta noite da parte de Deus. E para tal momento eu convido você para meditar comigo no tema que o pastor da igreja me confiou, que está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo de número 7. Diz assim: Quanto a ti, pois, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve da minha boca a palavra, e da minha parte dá-lhes aviso. Quantos dizem amém? Amém? Meus queridos irmãos, o tema que me foi confiado para esta noite é o atalaia constituído por Deus. O atalaia constituído por Deus. E eu gostaria de me deter neste tema, falando acerca dos sinais que identifica o atalaia constituído por Deus. Meus irmãos, já foi definido várias vezes neste congresso, mas só a título de revisão, a palavra atalaia, ela vem de um termo árabe formado por duas palavras, ati, mastalaia, que significa lugar elevado que serve para observação. Esse termo, oriundo do latim, vem do termo foraneus, que significa exterior ou do lado de fora. Era o nome dado também à pessoa responsável por guardar a cidade. Ele ficava de sentinela nas guaritas dos muros ou nos corredores, ou em cima dos montes durante seu turno, para avisar a qualquer momento sobre o perigo que poderia vir à cidade. Ele surgiu de uma necessidade de evitar o perigo dos invasores e dos ladrões. Era uma função obrigatória de defesa social, conforme está em Isaías capítulo 62, versículo de número 60. Não era qualquer um que poderia ocupar o posto de atalaia. E diante de tal seriedade, ou seja, é diante de tal seriedade que as Escrituras, ela exige de nós prudência com relação a este tema, que fala especificamente desta função importantíssima, que é a função do atalaia. Há pelo menos, meus queridos, 3 tipos de pessoas que carregam o título de atalaia. Existem os inconstituídos, os destituídos e os constituídos. A Bíblia fala de pessoas que professam
que disseram que eram atalaias, que eram enviados de Deus. Em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 2, a Bíblia fala dos inconstituídos ou dos não constituídos, melhor, para a compreensão de alguns, daqueles que dizem, mas não são. O Senhor Jesus encarregou João, o apóstolo, para escrever à igreja em Éfeso e tecer alguns elogios, e entre os elogios o Senhor reconheceu naquela igreja esta virtude, que eles haviam colocado à prova aqueles que diziam que eram enviados, mas de fato não eram enviados de Deus. São pessoas que se nomeiam, são pessoas que auto se proclamam atalaia, mas Deus sabe quem são os deles, disse Paulo a Timóteo. Deus conhece os que são seus. E, meus queridos irmãos, também existe a classe daqueles que são destituídos, aqueles que um dia talvez foram atalaias levantados por Deus, mas porque não vigiaram, não atentaram para os perigos, não levaram a sério a responsabilidade e a confiança do Senhor, terminaram perdendo seus postos. Em Isaías capítulo 22, versículo de número 19, nós encontramos uma pronúncia muito forte da parte do Senhor para Sébina, que era um administrador. O Senhor disse àquele homem: eu te demitirei do teu posto e te farei rolar como uma bola rola em um campo muito largo. Deus estava dizendo àquele homem que ele seria demitido, destituído. Ele, por certo, havia sido levantado por Deus, mas não permaneceu vigiando, até porque o compromisso de Deus conosco é com base na nossa responsabilidade presente. O Senhor disse a Asa: se me buscares, eu me deixarei achar, mas se você me deixar, eu também te deixarei. Em outras palavras, Deus disse: eu não tenho responsabilidade com quem não quer responsabilidade comigo. Então é importante se perceber que este personagem do capítulo 22 de Isaías, ele negligenciou a sua função, seu dever, seu compromisso, e por conta disso sofreu um afastamento do seu cargo. Mas também a Bíblia fala daqueles que são verdadeiramente e vigentemente atalaias do Senhor. São pessoas que são constituídas por Deus, que foram constituídas por Deus. O texto em apreço diz muito bem, quando o próprio Senhor falou para Ezequiel, dizendo: eu te constituí como atalaia. Você é constituído por mim. E para identificar os atalaias verdadeiros, diante de tantos que se pronunciam aí, que se acusam, que professam ser atalaia, não é difícil de identificar. Até porque, quando meditamos na palavra do Senhor nosso Deus, ela é quem nos informa, ela é quem nos revela quem de fato é atalaia e quem não é um atalaia. Para isto, eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo de número 1, versículo de número 10. Tito, capítulo de número 1, versículo de número 10. É bem verdade que não iremos encontrar a palavra diretamente atalaia no Novo Testamento, mas traçando um paralelo comparativo, a gente pode utilizar por referência ou inferência esse texto que está em Tito, capítulo de número 1, versículo de número 10. Porque há muitos insubordinados, faladores, vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão, os quais é preciso tapar a boca, porque transtornam casas inteiras ensinando o que não convém por torpe ganância. Um dentre eles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, glutões, preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente,
para que sejam sãos na fé. E meus queridos irmãos, diante desse texto, os versículos antecessores, Paulo está ensinando, orientando a Tito acerca daquelas pessoas que poderiam ser qualificadas para o trabalho na obra do Senhor, na casa do Senhor, da seara do Senhor. Mas quando ele chega no versículo de número 10, ele estabelece uma linha divisória para mostrar as características daqueles que não se qualificam com a vontade de Deus. E Paulo mostra com muita clareza que o atalaia constituído por Deus, ele não pode ser uma pessoa insubordinada. Paulo está mostrando a Tito que ele tivesse muito cuidado, porque haveriam pessoas que iriam aparecer como se fossem enviados de Deus, mas ele iria identificá-los facilmente, porque estas pessoas não iriam querer trabalhar debaixo de autoridade legítima. E é interessante, meus queridos irmãos, que Deus sempre se preocupou em prevenir aqueles que Ele chama, que Ele escolhe a estar debaixo da autoridade, a nunca fugir de debaixo da autoridade daqueles que Deus constitui sobre nós. Quando eu leio o capítulo 24 de Êxodo, eu percebo que Deus fala por prevenção. Deus tem muitas maneiras de proteger o crente, de não errar, de não cometer deslizes espirituais. Às vezes Ele fala e às vezes Ele faz. Deus age, mostrando, ensinando. E no capítulo 24 de Êxodo, versículo 1, Deus faz uma convocação. Deus chama Moisés, Arão, Nadab, Abiú, e diz a Bíblia que Deus os chama à sua presença. Veja comigo o que diz a palavra de Deus. Depois disse Deus a Moisés: subi ao Senhor, tu e Arão, e Nadab, e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegará, nem o povo subirá com ele. Perceba que nesse texto Deus estabelece algumas linhas, alguns parâmetros. Um parâmetro para o povo, um parâmetro para os 70, um parâmetro para Arão e os seus filhos e um limite para Moisés. E Deus deixa muito claro quando diz assim: o povo não pode subir o monte, o povo fique no sopé, no pé do monte. Agora os 70 e Arão e Abiú vêm até um certo limite. Mas tu, Moisés, tu vem até a minha presença, chega para cá. Deus estava mostrando que com o líder ele tem um relacionamento mais estreito. Deus estava mostrando a Abiú, mostrando a Arão, mostrando aos filhos de Arão que com Moisés o relacionamento dele era muito mais estreito. É bem verdade que Arão já era um candidato ao sacerdócio. Abiú também, os filhos de Arão eram candidatos ao sacerdócio. E Deus estava mostrando, mesmo você sendo candidato para ser sumo sacerdote, e os seus filhos para serem sacerdotes, lembre-se desse feito: Moisés vai estar muito mais perto de mim do que vocês. Moisés sempre vai estar numa relação mais estreita. E os anos se passaram, e parece que os 2 filhos de Arão não deram importância a essa ação preventiva de Deus. No capítulo de número 10 do livro de Levítico, a Bíblia diz que aqueles 2 jovens, já servindo como sacerdote, colocaram os seus incensários, derramaram a essência de perfume em seus incensários e entraram no templo para oferecer o seu incenso.
Só que diz a Bíblia que quando eles entraram no templo, o Senhor os consumiu com fogo, o Senhor os matou. Eles parece que não haviam aprendido. Talvez pensaram, nós estamos agora como sacerdote, estamos trabalhando dentro do templo, Moisés não está aqui. Mas só que o Deus que é o Deus de Moisés e que estabeleceu Moisés para ser superior, estava presente. Só que eles desenvolveram um ministério fora do padrão que Deus estabeleceu. Foram fazer algo que não estava dentro do padrão. Aquele não era o perfume que Deus queria sentir o aroma. Eles inventaram um tipo de perfume, eles inventaram um tipo de aroma. Deus não quer nada inventado. Deus quer que ofereçamos a Ele aquilo conforme Ele orientou Moisés para nos dar as designações. Nós não precisamos de inovações, só precisamos de seguir a orientação que Moisés, o homem que Deus escolheu para estar mais perto do Senhor, para nos orientar. É isso que precisamos. Só que eles não atentaram para isto. Eles acharam que porque já eram sacerdotes, eles poderiam oferecer e servir como bem queriam. As coisas de Deus têm padrão, as coisas de Deus têm normas, as coisas de Deus tem um meio, tem um rito, tem uma forma, e a gente não pode mudar a forma, a gente só tem que seguir o modelo que Deus estabeleceu por aqueles que têm nos orientado. Se você me entende, diga amém. E esta palavra Deus colocou no meu coração para dizer esta noite que se Ele está levantando você como atalaia, seja lá onde for, seja na faculdade, seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja, não mude a forma, não mude o modelo, não seja crente diferente daquilo que você tem aprendido aqui, não seja um crente diferente daquilo que o teu pastor, o teu líder tem te orientado, tem te ensinado. É preciso seguir o modelo se quiser receber a aprovação de Deus aonde você estiver. Temos que estar debaixo da autoridade constituída por Deus. Subordinar-se vem de dois termos latinos, sub mais ordinário, que significa submeter-se à autoridade de outra pessoa. É sujeitar-se, é depender de alguém. E pode dizer que uma das grandes virtudes do crente subordinado é ser servo. E isto faz do atalaia uma pessoa sem preferência, sem autonomia e cercado de muitas infacilidades. Daí, meus queridos, como atalaias de Deus, nas diferentes áreas que Deus tem ali constituído, ou queira lhe usar lá na faculdade, no trabalho e etc. Seja onde for, saibamos que devemos desenvolver este chamado, esta confiança de Deus, debaixo de autoridade. E se estamos debaixo de autoridade, não temos preferência. Deus ensinou isto a Ezequiel. Ezequiel, tu és meu atalaia. Tu não vai para onde tu queres. Tu não vê o que tu queres. Tu não fala o que queres. Tu não ouve o que queres. Tu não tem preferência de lugar. Tu não tem preferência do que vai falar. Tu não escolhe o que queres falar. Tu não escolhe o que vais ouvir. Tu não escolhes o que deves ou o que vai ver. Sou eu que te submeto a esses critérios, Ezequiel. É por isso que o Senhor disse, só para tu saber que como atalaia tu não faz o que queres, eu vou te levar a um lugar difícil, vou te mostrar uma coisa difícil, vou te fazer uma pergunta difícil e vou te dar uma responsabilidade, uma incumbência difícil e vou te fazer assistir uma coisa difícil. Vem comigo, Ezequiel. Para onde, Senhor? Para onde eu quiser te levar. Vem. E o Senhor leva Ezequiel a um vale de ossos secos. E é interessante que a primeira coisa que Deus faz Ezequiel perceber é que ele não vai para onde quer. Deus não é só Deus que chama ao monte, Deus também é o Deus que convida para o vale.
Porque tem gente que só crê no Deus que coloca no monte. Vai te exaltar, mas tem hora que ele vai descer. Alguém uma vez entrou em peleja com o exército do Senhor e disse assim: eles venceram porque o Deus dele é o Deus do monte. Aí Deus disse assim: vou dar vitória ao meu povo no vale, para eles saberem que eu sou o Deus do vale também. Aí Deus chama Ezequiel a um lugar difícil, um vale, um lugar baixo, entre os montes. Depois o Senhor faz Ezequiel ver, desenrola diante dele uma visão naquele vale. E não é uma visão fácil não, uma visão só de cadáveres humanos, esqueleto humano, uma visão difícil. E Ezequiel começa a ver um monte de esqueleto lá, cabeça para um lado, costela para o outro, canela para o outro lado. Que é isso? Para que Deus me chamou para ver defunto? Porque Deus me chamou para ver osso seco. E Deus disse: anda ao redor dos ossos. E ele teve que andar só para olhar a caveira. Olha ele olhando, crânio para ali, perna para um lado, fêmur para outro lado. Ele foi olhando. Ele disse: já viu? Vi, Senhor. O que é que tu estás vendo? Muito osso, sequíssimo. Te prepara, Ezequiel. Para quê? Pode reviver esses ossos? Nem sempre Deus lhe coloca no lugar para começar sabendo. Às vezes Deus lhe coloca no lugar para você saber que não sabe. Ele disse: Senhor, que pergunta é essa? Pode ou não pode? Ele disse: tu sabes. Tem lugar que Deus leva o crente, não é para o crente saber que sabe, é saber que Deus sabe. Tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor. Tu sabes. Muito bem. Agora eu vou te dar uma missão. Qual é, Senhor? Prega para os ossos. O quê? Fala para os ossos. Mas, Senhor, eu pensei que o Senhor tinha me levantado para ser uma atalaia aí para pregar nas cruzadas. Mas o Senhor me chamou para pregar no cemitério. Eu pensei que o Senhor ia me escolher para pregar nas cruzadas, nos eventos. Mas eu vou começar no cemitério pregando para osso. Ezequiel, prega para o osso. Porque a atalaia não fala o que quer. E não prega para quem quer. E é interessante dizer que o esqueleto humano ele tem cerca de 206 ossos. E ele tinha que pregar para aqueles ossos. A mensagem que Deus deu a ele foi uma mensagem osteológica. Prega para osso. E ele começa pregando. Ele vai e se direciona à coluna. Coluna! Assume tua posição. Cabeça óssea que é dividida em duas partes, em crânio e face. Te ajeita, assume o teu lugar, cabeça. Imagine um monte de cabeça. Ele prega para o arco. Ósseo que é a costela, formado por 10 fixas e 2 flutuantes. Ele de costela, e ele prega para os ossos. A mensagem de Deus é: pregue para os ossos. E ele diz: costela, assim diz o Senhor para ti. Procura o teu lugar, cola-te, costela, lá no externo, que é o osso que segura ela. Ele fala para os membros superiores, os membros inferiores. E ele vai pregando, e ele falando para osso. Imagine que negócio. Já pensou se passasse alguém ali e visse o homem: osso, ô costela. Ia dizer: ó,
Esse profeta está doido, mas Deus faz cada coisa com a pessoa. Deus submete a cada experiência. E ele pregando, animado, osso para um lado, osso para o outro lado. E a Bíblia diz que de repente fez um ruído. Um negocinho baixinho. Só que o ruído aumentou e fez um reboliço. Aí Deus não só submeteu a ele a uma tarefa difícil, mas fez ele assistir uma coisa difícil. O osso ouvir. Como? A gente não sabe, mas sabe que ouviu. Porque quando ele pregou, um osso procurou outro osso e ninguém ficou com a canela de ninguém. Ninguém ficou mancando, essa canela é minha, não. Cada um ficou no seu lugar, osso no seu osso, braço no seu lugar, ficou cada coisa no seu lugar e formou lá aquele exército de esqueleto. Deus disse, está pensando que terminou? Agora prega para chegar nervos, tendões, pele, vai pregando. E ele foi falando. Quando tudo parecia concluído, ainda falta uma coisa. Agora chama, convoca o meu espírito para entrar neles. E quando ele chama espírito, os quatro ventos de Deus. Imagine o vento que passou naquele vale, soprando naquele vale. Quem trabalha subordinado à vontade de Deus vai para onde não quer, vê o que não quer, fala o que muitas das vezes não planejou falar, ouve coisas que não queria ouvir, mas também vê coisas que ninguém vê. Só ele assistiu àquela experiência acontecendo, os ossos se juntando, o corpo se formando. Deus estava dizendo, Ezequiel, eu te chamei para isso, Ezequiel. Eu te chamei para isso. O que está desorganizado eu vou reorganizar. Eu te levantei para isto, Ezequiel. O que está morto vai reviver, Ezequiel. Eu te levantei para isso. O que está no chão, caído, falido, vou levantar pelo poder da palavra que eu ponho na tua boca. O que está indefinido, tu chegaste, não sabia nem o que era, só sabia que era osso, mas agora tu estás vendo, é um exército. Vou definir. Você está ouvindo o que Deus está lhe dizendo? Vou usar a tua boca dentro da tua casa. Vou usar a tua voz aonde você passar. O que está desorganizado vai se reorganizar. O que está morto vai reviver. Eu cheguei esta tarde, eu estava evangelizando com os irmãos. E cheguei esta tarde na casa de uma mulher, quando eu ia passando, aí eu disse àquela mulher, já é crente? Ela disse, já sou. E o seu esposo disse, não. Eu disse, chame ele. Disse, mas eu já preguei tanto para ele. Eu disse, mas eu não preguei ainda não, deixa eu pregar também. Eu estava com um grupo de irmãos. Ela disse, eu vou chamar ele ali. Aí chamou e não é que o homem se converteu. Se converteu ele e a filha. Você está brincando? Não desista, não desista. Não dê o ultimato na história de ninguém. Não olhe para a pessoa e diga assim, não tem jeito. Não vai prosperar, vai morrer ali mesmo, vai se acabar. Nunca diga isso. Deus lhe chamou para acreditar em osso seco. Deus lhe chamou para pregar para o que parece estar perdido. Deus lhe chamou para acreditar no que parece que está falido. Aqueles que estavam ali um dia já lutaram. Aqueles que estavam ali um dia pelejaram. Quem sabe morreu lutando, se secou. Mas Deus disse, eu vi. E a história dele não vai terminar assim não. Vai lá, Ezequiel. Diz a eles que se levantem. Porque eu ainda tenho história com este exército aí. Eu ainda tenho história com quem está seco. Eu ainda tenho história com quem já morreu. Eu ainda tenho história com quem já faliu. Deus está te dizendo esta noite que Ele está passando no vale e Ele dará jeito àquilo que parece irreversível. Deus está entrando lá. Deus vai entrar no coração daquele homem. Deus vai tirar
coração. Deus fala contigo esta noite e te diz: o ultimato está na minha boca. Sou eu quem dou a última palavra. Era chora bacana. Ah, irmãos, só estamos aqui porque algum dia Deus mandou alguém falar no vale para nós. Só estamos aqui porque algum dia alguém se submeteu a Deus para falar lá no vale, para chegar onde ninguém queria chegar, mas Deus sabia onde você estava. Deus sabia onde você se encontrava, Ele mandou alguém ali para falar contigo. E hoje tu estás aqui sentado entre os príncipes de Deus. Foi Deus quem foi lá falar. E é interessante que quem Deus constitui não pode ser uma pessoa insubordinada. Não pode ser uma pessoa desordeira, sem ordem, sem equilíbrio. Tem que se lembrar que sempre tem alguém que Deus constitui para nos orientar. Uma outra verdade que identifica o atalaia constituído por Deus é que, além dele não poder ser insubordinado, ele também não pode ser uma pessoa espiritualmente ignorante. Veja o que diz a Bíblia em Isaías, capítulo de número 56. Isaías, capítulo 56, versículo de número 10 ao 12. Diz assim: todos os teus atalaias são cegos, nada sabem. Deus não diz os meus atalaias, diz os seus. Porque os de Deus não podem ser cegos, não podem ser ignorantes. Aí Deus diz: são seus, meus não. Os meus atalaias não podem ser pessoas cegas, ignorantes. Não podem ser. E é claro que Deus, Ele fala isso aqui para a nação de Israel, mostrando que aqueles que o povo constituía pelo seu apreço eram pessoas que não eram enviadas por Ele, eram pessoas cegas espiritualmente. E é interessante dizer, meus queridos, que é possível encontrarmos na Bíblia Deus chamando e usando pessoas culturalmente analfabetas, mas não espiritualmente ignorantes. Ser analfabeto, segundo o dicionário, é ser desprovido de habilidade de ler, de escrever e às vezes até de comprovar o grau de seus estudos. Às vezes a pessoa até é inteligente, mas como não tem um certificado, para algumas pessoas às vezes é considerado analfabeto. Mas isso aí fora. Mas o ignorante espiritual é pior do que um analfabeto secular. É uma pessoa desprovida de conhecimento, ou desprovida de conhecimento de Deus, ainda que possua um certificado acadêmico. E Deus, como já disse, Ele conta com pessoas, independentemente que sejam analfabetas ou que sejam pessoas formadas academicamente. Mas ignorante espiritualmente fica difícil. Crer que Deus chama e usa analfabeto não deve ser tomado como incentivo ou apologia ao analfabetismo, mas como reconhecimento de que é possível ser acadêmico e concomitantemente ser ignorante espiritual. Como também é possível ser culturalmente analfabeto e nem por isto ser ignorante espiritualmente. Outra coisa também é que Deus não constitui ninguém por atalaia com base
no grau cultural, nem com dor ou pena das pessoas. A Bíblia mostra que o Deus que chamou Moisés, que era um legislador, Daniel, que era um estadista, Lucas, um médico, Paulo, um filósofo, também chamou Amós e Pedro de nível cultural bem diferente. Com isso, acredito que Deus chame pessoas com e sem certificado, mas nunca sem conhecimento espiritual. E isto por alguns motivos. Primeiro, porque a ignorância espiritual ela é promotora de destruição. A Bíblia diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. A Bíblia mostra também em Isaías capítulo 1, versículo de número 3, que a ignorância espiritual ela é promotora de degradação. Chegou um momento em que Deus viu o nível do povo abaixo do nível de animais. Veja o que diz Isaías 1 e 3. Deus chega a dizer assim, o jumento, a vaca, o boi, entende mais as coisas do que o meu povo. Veja o que é que ele diz, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. 1 e 3 de Isaías. Mas Israel não me conhece, não tem conhecimento, o meu povo não entende. Veja como estava num grau tão raso, um nível tão baixo, o nível daquele povo, que Deus chega a dizer que os animais irracionais estavam agindo mais positivamente do que o seu povo. Gente, a ignorância espiritual é a promotora da reprovação. Oséias capítulo 6, versículo de número 6, Deus fala a Oséias que mais importante do que sacrifício, mais importante do que mostrar um altar cheio de fogo, de labareda, de tanta coisa, é conhecer a Deus. Deus diz ao seu povo por meio de Oséias, pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. Deus estava dizendo, do que adianta esse povo oferecer tanto holocausto, fazer tanta coisa, apresentar tanta coisa, se não me conhecer, se não me conhece, se não está interessado em uma experiência comigo, pessoal. Não estão interessados. Às vezes estão preocupados só com a festa, só com o momento. Passou o momento, esquece do Senhor. E não é isso que Deus quer de seus atalaias. Deus conta com pessoas que estão interessadas em crescer no conhecimento espiritual. Eu vi e ouvi uma jovem dessa igreja, que hoje é professora formada, e ela disse que o segredo da sua sobrevivência na faculdade, nas universidades que ela havia passado, ela disse que não, o segredo da sua sobrevivência ali não era simplesmente dizer que era crente, era ter experiência com Deus. Tem muita gente indo para a faculdade e universidade sem experiência com Deus. Passa a vida toda de congresso a congresso, mas não busca ter uma experiência pessoal com Deus. E quando vai para esses campos de batalha, esses campos minados, são facilmente atingidos. Mas esta noite Deus está dizendo, eu conto com atalaias que me conheçam. Eu conto com aqueles que procuram me conhecer. Todo tipo de pecado, de promiscuidade, de aberrações no comportamento moral são frutos da ignorância. Veja o que diz a Bíblia em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 17 ao 19. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade de sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. E separados por quê? Diz pela ignorância que há neles, e pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornados insensíveis,
Entregaram-se à lascívia para cometerem com a avidez toda sorte de impureza. Paulo está dizendo aos crentes em Éfeso que a motivadora de toda prostituição, de pecado no meio daqueles crentes, era justamente a falta de experiência com Deus. Uma pessoa que conhece a Deus não está isento de errar, mas esta pessoa, o diabo não consegue prendê-lo. Pode até atingi-lo, mas não consegue prendê-lo. Porque quem tem experiência com o Pai sempre volta para comer na casa do Pai. Pode até ser enganado, iludido e atingido, mas cedo ou mais tarde o Espírito Santo vai entrar e vai dizer: está lembrado daquele pão que o Pai colocava na mesa? Está lembrado daquela experiência? Está lembrado daquele hino? Está lembrado daquela mensagem? Está lembrado daquele dia que eu te usei? E aquela pessoa não vai conseguir, o diabo não vai conseguir segurá-la, porque quem tem experiência com Deus pode até tombar, mas não fica no chão, porque a Bíblia diz 7 vezes cai o justo, mas não fica lá. Deus levanta, Deus levanta, Deus levanta, Deus levanta, Deus há de levantar. E o atalaia não pode ser uma pessoa ignorante. Pelo menos 3 coisas ele precisa saber, ele não pode ignorar. A primeira verdade que o atalaia não pode ignorar: o rei confia nele. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: o rei confia em você. Isso é muito sério, irmãos. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 12. Veja qual era a mola propulsora do ministério de Paulo. Dentre tantas outras coisas, Paulo revela a Timóteo algo importantíssimo. Capítulo 1, versículo 12, ele diz: eu agradeço, eu dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me teve por fiel. Me teve por fiel, pondo-me no ministério, pondo-me para trabalhar na sua obra. Paulo está dizendo: uma das coisas que me motiva a fazer é porque o rei confia em mim. O rei confia em mim. Deus confia em você. Deus acredita em você para esta geração. A gente não decepciona ele, mas pode contrariá-lo. E Deus está dizendo: você não pode contrariar a minha expectativa. Quando eu olhei para você e quando eu olho para você, eu vejo que você merece a minha confiança. Eu confio em você. Escute nesta noite o Espírito Santo dizendo: eu confio em você para esta geração. Você não pode me contrariar. Você não pode fazer diferente do que eu espero de você. Sem este requisito seria impossível ser um atalaia. Ele tinha que ser uma pessoa de alta confiança do rei. Não poderia ser um estranho, uma pessoa duvidosa, pois ele era a ferramenta fundamental do exército. Se o atalaia falhasse, colocaria todos em aperto. O atalaia não poderia deixar de tocar a buzina, a trombeta, nem deveria tocar errado, não poderia contrariar a confiança, ele não poderia fazer diferente. Ele precisava carregar no seu coração: eu estou aqui porque o rei confia em mim. E não somente isso, ele não poderia ignorar uma outra verdade: o povo precisa de mim. O rei confia em mim e o povo precisa de mim.
deveria carregar essa responsabilidade no seu coração. Por esta razão, o atalaia não poderia ser egoísta, nem falso ou negligente. Tinha que ser um amante do povo, pois o sossego e a segurança da cidade dependia da sua competência. Ele não poderia ser cego, surdo, coxo nem mudo. Conforme Isaías capítulo 21, versículo 11 e o versículo de número 12. E Ezequiel capítulo 33, versículo 6. O atalaia não poderia adiar sua responsabilidade. Ele não poderia ver as coisas e dizer, não, depois eu aviso. Vou deixar chegar mais perto para avisar. Não, ele deveria ser uma pessoa ágil, de urgência, rápido, competente, porque todo sucesso do exército e do povo dependia de sua competência. O povo precisava dele. E não somente isso, o inimigo estava à procura dele. O atalaia não poderia ignorar que ele era o primeiro alvo que o inimigo procurava. O atalaia não podia ignorar que o inimigo estava de olho nele, porque atingindo o atalaia, pegava de surpresa a cidade. O atalaia era quem desarmava toda a estratégia, porque quando o inimigo vinha querendo preparar a emboscada, o atalaia via e já tocava a trombeta, e tinha que eles mudarem os planos, porque não tinha como vir com a mesma estratégia, porque o atalaia havia visto a estratégia do inimigo. Então, na reunião do inimigo, o plano era esse. Primeiro o atalaia. Vamos atingir logo o atalaia. Prepara os arqueiros para atingir o atalaia. Porque se a gente conseguir derrubar o atalaia, a cidade será pega em surpresa. O exército não terá tempo para se organizar. O inimigo, ele é astuto, audacioso, quanto mais. Daí o atalaia deveria vigiar não só pelo povo, mas principalmente por ele, pela sua família, pelos seus bens, conforme está em Neemias capítulo 4, versículo 13 ao 23. Neemias disse que a situação estava tão séria em Jerusalém que quando ele ia tomar banho, ele levava a espada. Ele deu ordem para os atalaias, fiquem atentos, não abra mão da espada, não abra mão de sua arma, mas a gente precisa de tomar banho, vá com a espada na mão. Ensaboando a cabeça e a espada aqui, ó, vem para cá. Ele tinha que estar atento. A sua vida era o alvo principal dos inimigos. Ele deveria estar sempre vigiando. É por isso que Abacuque diz, eu vou subir na minha torre de vigia e lá eu fico esperando o que é que ele vai me dizer, o que o Senhor vai me dizer. Tem que estar na torre de vigia. Eis a razão aqui, tem uma resposta de Deus para os seus questionamentos. Você pode estar se perguntando, por que é que eu sou tão tentado? Por que é que eu sou tão perseguido? Porque eu só vivo em aperto. É porque você é atalaia, rapaz. É porque Deus te colocou numa posição de risco. Mas é por causa de você que a tua família ainda está de pé. Mas é por causa de você que sofre tanto, que os teus não foram consumidos. Você sofre mais. Você está mais apertado. Você olha assim para a família, parece que ninguém quer nada com Deus. Só você para carregar todo o peso na oração. Mas Deus está dizendo, eu te constituí atalaia para isso mesmo, rapaz. A luta é mais pesada. O inimigo está sempre te atacando. Mas fui eu quem te constituí atalaia. Ele sabe, ele quer te atingir para destruir os teus. Ah, irmãos, não é fácil ser atalaia. Tem hora que a gente se sente tão só, porque é uma posição de tanta solidão. Tem hora que está todo mundo dormindo e você só lá no sereno da noite. Os inimigos tudo de olho em você, e o
povo dormindo, povo sossegado, e você não dorme, não é porque não tem sono, é porque não pode, porque o dono da obra que confiou de fica acordado. Fica de olho. E tem hora que o atalaia passa por caminhos que ninguém sabe, experiências. Eu não digo isso para me fazer mais espiritual do que vocês. Eu sou pó, sou de carne, sou barro igual a vocês aí. Mas eu passei uma prova, uma dificuldade tão difícil. Você sabia que tem lutas que ninguém pode participar dela? É só você e Deus. Deus não deixa ninguém entrar. Jesus chegou para os discípulos e disse assim: eu estou passando uma luta, mas eu vou dizer até um certo ponto. A minha alma está angustiada até a morte. E ele só disse para 3. Tinha 12, mas ele só contou a 3. Mas desses 3, ele disse: fica aí que eu vou mais além. Não podia contar o que ia contar mais além aos 3. Ele deixa os 3 lá e diz assim, mais além: Pai, passa de mim esse cálice. Porque tem coisas que 3 podem participar, mas tem coisas que é só você e Deus. Tem coisas que Deus restringe só entre você e Ele. Eu passei uma tribulação que ninguém pode participar. Minha esposa, meus filhos, meus irmãos, ninguém. Era algo lá dentro de mim. A aflição era tão grande. Eu pregava, vi o povo animado, falando línguas estranhas, mas eu estava vazio. Na minha percepção, eu não sentia nada. E Deus sabe o que eu estou dizendo aqui. Eu chegava em casa, dobrava o joelho e dizia: Senhor, tu viste, o povo se animou, mas eu não senti nada. E isso não foi um dia, 2 dias, foram meses. E chegou a um ponto que eu já estava me dando por vencido. Eu pensei que aquela ali, as coisas foram se agravando dentro de mim, aquela complexidade, aquele negócio ruim dentro da minha mente, que eu fiquei tão perturbado que eu cheguei para Deus e tive uma conversa, um diálogo mais sério da minha vida. Eu acredito que foi aquele ali, porque eu me vi na beira da morte, eu já me vi dentro de uma sepultura espiritual. E não era pecado, não era algo dentro de mim, acontecendo dentro de mim. E eu estava me dando por vencido. Eu cheguei para Deus e disse assim: olha, Senhor, eu sei que eu não vou passar dessa. Eu sei, só não estou entendendo por quê, mas eu sei que eu não vou passar. Eu já estou convicto. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Permita-me fazer pelo menos uma pergunta antes de morrer, já que tudo caminha para a minha morte, para eu parar aqui, para eu desistir aqui. Me dá pelo menos essa resposta, Deus. Eu disse assim: por que foi que tu me deixou passar todo esse caminho para vir morrer aqui? Me responde isso aí. Por que tu me deixasse andar essa trajetória todinha para eu morrer aqui agora? Eu só queria saber isso para morrer. Não é para morrer? Deixa pelo menos eu morrer sabendo por que tu deixou eu andar isso tudinho para morrer aqui. Deus não me disse nada. Deus não falou nada. Eu chorei, me levantei e disse: vou cortar o cabelo. E quando eu saio para cortar o cabelo, aí aquela voz que fala lá dentro do coração começou a falar cantando: dizes que tua vida está cercada pelo inimigo, que as forças acabaram e estás correndo perigo, e até pensas que o Senhor teu Deus te abandonou. Mas o Senhor não desistiu de tua vida, Ele tem um projeto. Saiba que não foi obrado acaso, foi investimento.
sobrevivência em todo esse tempo. Deus, Ele tem o controle de toda a situação. Saiba que a tua história foi escrita por sua mão. Não desista de lutar, Deus tem uma solução. Deus vai te abençoar, vai te levantar, vai cumprir as promessas que Ele te falou, vai mostrar ao inimigo que as suas investidas foram frustradas, nada adiantou. Ele é Deus poderoso, é Deus soberano, e nenhum dos seus planos chegou a falhar. Quem tem promessa vence, sabe que as lágrimas é o ensaio para cantar. Adora, exalta e louva, confia, espera e canta, pois Deus se colocou de pé e já decidiu te surpreender. Nos projetos de Deus não existem derrotas, você nasceu foi para vencer. Eu não cheguei mais a mesma pessoa no salão para cortar o cabelo. É verdade, tem hora que o inimigo te cerca. Tem hora que ele fecha os caminhos, parece que você vai morrer ali, mas Deus tem sempre uma saída. Está ouvindo? Deus tem sempre uma saída. Eu estou te dizendo esta noite que eu tenho uma saída. O inimigo tem te cercado e eu te digo, não te rendas, não baixe as armas, eu tenho uma saída, você é meu atalaia. Esta noite é noite de saída de Deus para alguém que está aqui. E eu quero te pedir que agora, com autorização do pastor da igreja, fica em pé onde tu estás. Mergue astori, ergue alargue ostori, alamacachuri, minas. Diga para a pessoa que está do seu lado, você não vai morrer. Deus tem uma saída. Você é a atalaia. Eu quero pedir a você que está aí nos telões, fique em pé. Diga para a pessoa que está do seu lado, você nem sabe quem é esta pessoa. Você nem sabe como está esta pessoa aí perto de você. Deus trouxe esta pessoa, pois perto de você, para você dizer a ela esta noite, você não vai morrer. Deus te constitui atalaia. O diabo não vai te vencer, não vai. Deus é o teu escudo. Traz esta pessoa que está afastada dos caminhos agora, traz aqui agora, traz
Você que não é batizado com o Espírito Santo, dobra o teu joelho aí onde tu estás aí. Quem é batizado, ora por quem não é. Vai, faz isso agora em nome de Jesus. Faz isso agora em nome de Jesus. A mão do Senhor está aqui esta noite. A mão do Senhor está estendida neste lugar. A mão do Senhor está sobre a tua vida. Ora. Está chegando aqui a segunda pessoa. Aonde está a terceira? Convida. Agora, você que está no telão, convida. Pode abrir caminho para estas vidas chegarem aqui. Traga! Esta noite é diferente. Deus está dizendo: levanta-te, sai do vale, vem à minha presença. Levanta-te, soldado. Levanta-te, soldado. Levanta-te, soldado. Aonde está a terceira pessoa? Convida. Você que está aqui na galeria, aonde está? Convida. Você que não é batizado, dobra o joelho. E você que é batizado, vai orando. Ora por esta pessoa que está perto de você aí agora. Deus quer te usar agora aí. Ora por esta pessoa que está aí. Ora. Eu estou esperando você. Traga a terceira pessoa para Jesus. Aonde está a terceira vida para Jesus? Pode descer da galeria. Pode vir. Esta noite é uma noite de renovação. Esta noite é noite de restauração. Deus vai organizar a tua vida. Deus dará sentido. Deus definirá a tua história esta noite. Aonde está a terceira vida para Jesus? Aonde está a terceira vida para Jesus? Aonde está a terceira vida para Jesus? Venha. Eu sei que você está aqui. Eu sei que você está aqui. E eu sei que você precisa levantar-se. Então levanta-te agora. Em nome de Jesus, levanta-te agora. Seja livre agora. Seja livre agora. Onde quer que você esteja, venha. Você que não é batizado, vai dando glória. Vai dando glória ao nome de Jesus. Vai dando glória ao nome de Jesus. Está chegando ali a terceira vida. Venha, traga esta vida para Jesus. Está chegando. Aonde está a quarta vida para Jesus? Deixa elas virem. Deixa elas chegarem. Aonde está a quarta vida? Está chegando ali a quarta. Aonde está a quinta? Solta, Jesus, solta as almas esta noite. Liberta esta noite. Quebra as correntes esta noite. Está chegando a quinta vida para Jesus. Está vindo ali a quinta. Aonde está a sexta? Venha, seja atalaia, onde quer que você esteja, traga esta vida agora. Está chegando a sexta, onde está a sétima? Vem agora. Esta noite é a tua noite. Esta noite é a noite